mais, né? Não iríamos sofrer mais. Louvado seja Deus. Apesar de que ninguém pode apressar, né, as coisas. Tudo é um tempo devido. Isso é um pensamento do cantor Cícero Nogueira. Que bom seria se Jesus voltasse agora. 7h15, na voz de Nelson Nedes, a verdade. Jesus, a verdade que liberta. Programa Como Diz as Escrituras. Apresentação, Pastor Francisco Silva. 5 letras de ouro brilham mais do que a luz. 5 letras têm o nome de Jesus. 5 letras de ouro brilham mais do que a luz. 5 letras têm o nome de Jesus. J-E-S-U-S. Jesus é o nome que nos fortalece. J-E-S-U-S. Quando eu oro nesse nome, a bênção desce. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a solução na hora certa. Jesus é a verdade que liberta. Ele é o alívio quando a dor aperta. J-E-S-U-S. Nesse nome o inferno estremece. J-E-S-U-S. Nesse nome Satanás desaparece. 5 letras de ouro brilham mais do que a luz. 5 letras têm o nome de Jesus. 5 letras de ouro brilham mais do que a luz. 5 letras têm o nome de Jesus. J-E-S-U-S. Jesus é o nome que nos fortalece. J-E-S-U-S. Quando eu oro nesse nome, a bênção desce. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a solução na hora certa. Jesus é a verdade que liberta. Ele é o alívio quando a dor aperta. Vamos botar a palavra depois. J-E-S-U-S. Nesse nome o inferno estremece. J-E-S-U-S. Nesse nome Satanás desaparece. Momento da palavra. Abra sua Bíblia juntamente com o seu coração, com a sua alma, né, com o seu espírito. E vamos meditar na palavra, no que está escrito no livro do profeta Ageu, onde Ageu repreende aqui o povo por causa da sua inércia, né? E exorta aí o povo a reedificar o templo. Ageu, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai o vosso coração
aos vossos caminhos. Ou seja, aonde os seus caminhos estão te levando? Aqui diz, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Quer dizer, atenta para onde este caminho está te levando. Nós vemos a palavra de Deus que essa parte do livro de Ageu, onde o Senhor repreende muito o povo, né, por causa da sua inércia, da sua preguiça espiritual, por causa da sua letargia, da sua a frieza que envolvia o coração do homem em relação às coisas de Deus, era tamanha nos dias do profeta Ageu. Podemos considerar assim o que Jesus disse em relação ao arrebatamento da igreja, em relação aos dias que o Senhor irá visitar a terra e buscar a sua igreja para levá-lo para si mesmo. O Senhor, numa daquelas pregações, diz assim como foi nos dias de Noé, será também no dia da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio a chuva e consumiu toda a substância de carne humana. Assim como foi nos dias de Noé. E nos dias de Ageu, também aqui o povo não estava vivendo diferente aos dias de Noé. Essa palavra aqui, ela tem uma certa urgência. Ela tem uma certa urgência porque é uma palavra reflexiva, é para a gente refletir. É como a mesma coisa que Paulo estava falando para aquela igreja trabalhosa em Coríntios, onde havia uma confusão ali em relação à distribuição da ceia do Senhor. Quando Paulo instruiu aqueles homens, aí ele disse, examinai o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, por Deus. Então, é este exame aqui, é esta pergunta que Ageu, de forma profética, está perguntando, Israel, e pergunta para mim e para você que somos a Israel de Deus espiritual. E pergunta para você também que ainda não aceitou, não entendeu o plano da salvação. Aceitar, até muitos aceitam, quase que todo mundo aceita Jesus. Se você for com esta mensagem chamando as pessoas para aceitar Jesus, aqueles que a gente sabe que não professaram uma fé ainda pública, eles vão dizer, não, eu aceito Jesus. Eu aceito a Jesus. E sabemos que todo mundo que tem uma noção de Deus, ele nunca vai dizer que não aceita Jesus. Então, mas o convite a aceitar Jesus como Salvador, ou venha aceitar Jesus, está muito mais do que uma afirmação. O convite se estende a entender assim, venha, aleluia, obedecer os caminhos do Senhor. Venha entrar debaixo da obediência de Deus. Mas aceitar a Jesus, todos e quase todo mundo, ele aceita, Mas vamos aqui, amados irmãos, o que estava acontecendo aqui, nesses dias de Ageu, que não é apenas um conselho urgente, mas um convite divino, para que o homem fizesse aqui, lá naqueles dias, uma pausa, podemos dizer assim, forçada. Tem momentos que Deus usa de uma força desproporcional, às vezes, para barrar o homem.
às vezes a coisa tá tomando caminho errado de uma forma tão veemente, tão esculachada, me permita aqui a expressão. Tem hora que as pessoas estão tomando partido do nome de Jesus de uma forma tão negligente, que Deus resolve uma hora dizer, não, eu vou aqui dar uma pausa nisso, eu vou forçar aqui uma parada. Não dá para continuar dessa forma. Não dá para continuar desse jeito. Então, Deus aqui, ele usa o profeta Ageu para dizer assim, para perguntar. Pensa, examina aí, rapaz. Você tá tendo ideia para onde os teus caminhos estão te levando? Você está tendo ideia? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você está pisando em pedra de sabão? E vou dizer, uma queda de uma pedra de sabão, a primeira coisa a afetar é a cabeça. Quando você desliza, não sei se já caiu numa pedra de sabão, mas quando você desliza numa pedra de sabão, automaticamente a primeira pancada é na cabeça. E a cabeça, você sabe que é a direção do corpo. Então, examine. Deus disse, eu vou fazer eles meditar profundamente. Eu vou fazer para que eles pensem no Salmo de número 1, que lá está escrito, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Escuta só. Bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, que não anda nos caminhos dos ímpios, no conselho dos ímpios, nas reuniões ímpias. Antes tem prazer na sua lei e nela medita de dia e de noite. Então, bem-aventurado é o homem que ele medita na palavra de Deus, ele leva em consideração profunda as ordenanças de Deus para seguir. Então, a pregação nesta manhã está dizendo tanto para você que já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como você também que não professou esta fé ainda, não tornou público esta fé de que Jesus é o seu Senhor, né? Que eu e tu e eu viemos fazer um exame, mas um exame honesto, sabe? Não é um exame desonesto, não. Sabe? Não é aquilo, às vezes, aquele exame que às vezes nós não queremos dar um diagnóstico de um comportamento de um filho, de uma filha, né? Queremos omitir algumas verdades. Não é este exame, não. Mas Deus está chamando você e está me chamando nesta manhã. Faça aí um exame correto. Faça um exame honesto da sua trajetória de vida. Veja, né, aonde este caminho que você está trilhando está te levando. Você já fez o diagnóstico? Já apurou os fatos? Né? Você já fez uma autovisão da situação, principalmente espiritual? E você já concluiu qual é o fim disso? Porque senão é necessário, porque se não parar, eu quero falar de forma profética, eu estou abrindo a minha boca para você falar. Se você não parar, Deus vai fazer você parar. Se você não parar, se você não voltar, se você não converter, porque conversão é voltar é fazer um retorno. Esse é um linguajar usado lá nas escolas, né, nas autoescolas. Faça uma conversão aí na frente. O instrutor, quando ele não diz assim, faça um giro necessariamente, ele usa uma expressão assim, faça uma conversão à esquerda ou à direita. Ele está dizendo assim, retorne. Então, se você não retornar,
se você não examinar, se você não retornar, Deus ele pode entrar de uma força tão grande, tão tremenda, que às vezes é assustadora. É assustadora, mas Deus ele força a parada. Deus ele coloca a mão no peito do homem e diz: espera aí, não é assim não. A obra, aleluia, a obra tem que ser feita de outra maneira. É com decência e ordem, é com fidelidade, é com honestidade, é com santidade. Aleluia. E o que estava acontecendo aqui era isso. Era isso que está acontecendo aqui no dia de Ageu. Eu não estou inventando coisas, é aqui a palavra do Senhor. Aonde os teus caminhos estão te levando? Israel aqui havia retornado do exílio babilônico. Eles haviam retornado, né, do cativeiro e estava tudo acomodado. Estava negligenciando aqui, principalmente a reconstrução do templo. E como é que eles negligenciavam aqui a construção do templo? Porque eles estavam priorizando suas próprias casas e confortos materiais. Era isso que estava acontecendo aqui nos contemporâneos de Ageu. O momento era de colocar a mão na massa. O momento era de se unir. O momento era de união para que fosse reconstruído aqui o templo, para que eles voltassem a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Mas não, ao invés disso, eles estavam priorizando aqui a construção das suas próprias casas. Eles estavam em busca dos seus próprios confortos materiais. Eles não estavam interessados em obra nenhuma de Deus. Aí, como resultado, como Deus não é menino, como Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa escarnecer não, meu amigo. Deus dá linha no anzol. Deus dá linha, pode levar. O Senhor diz, pode levar, pode ir. Aí pensa que está tudo bem, vai indo. Quando está lá na frente, diz, agora chega. Agora eu vou dar uma puxadinha. Aí, pá! Aí dá uma puxada e vem arrastando pelos narizes. Da forma dele, do jeito dele, do trabalhar dele. E operando Deus, ninguém impede. Agindo Deus, ninguém impedirá. Aleluia. Eles, como resultado disso, dessa prioridade das suas casas, prioridade dos seus bens materiais, como resultado disso, eles enfrentavam, sabe o que, irmão? Dificuldades. Deus permitia que as dificuldades viessem. Escassez e seca. Era o quinhão que Deus tinha para eles. Era a resposta que Deus tinha para eles, era cerrar o céu com a chuva. A resposta que Deus tinha para ele, a parada forçada que Deus tinha para aquele povo era o quê? Aleluia! Era permitir que as dificuldades viessem. Eles tinham agora que enfrentar dificuldades. Eles agora iam sentir na pele o que é não priorizar Deus. E sabe o que acontecia, meus irmãos? Eles semeavam muito. Sinal que eles tinham em abundância. Mesmo assim, mas eles tinham semente para semear. Porque a Bíblia diz que eles semeavam muito. Mas os resultados eram mínimos. Eles colhiam pouco. Eles trabalhavam dia e noite. Era dia e noite, era uma loucura, sabe? O povo aqui era uma loucura. Trabalhava árdua mesmo. De forma árdua mesmo. Mas o dinheiro que eles ganhavam, preste atenção, vai vendo. O dinheiro que eles ganhavam era como se que colocasse o que a Bíblia diz em saquetel furado. O que é um saquetel furado? Que Ageu diz. É um saco furado. Agora imagine você colocar o dinheiro em um saco furado. Então, o que Deus estava querendo, a mensagem que Deus estava querendo passar para aquele povo naqueles dias.
Qual é a mensagem que Deus quer passar para nós hoje, nesse dia? Ali nessa sexta-feira, que é às 7 horas e 35 minutos. Qual é a mensagem de Deus para nós? Aleluia. A mensagem de Deus para eles e para nós é essa. Veja, observe os seus caminhos. Observe. E antes de você murmurar da situação às vezes que passamos, antes de abrir a boca e atingir a Deus e colocar Deus como responsável das causas, das situações, é preciso a gente ver o que a palavra de Deus diz. De que se queixa o homem vivente? Qual é a queixa do homem vivente? Aí a Bíblia diz, queixe-se dos seus próprios pecados. Porque a mensagem de Deus era essa. Veja aí qual é o caminho aonde esses caminhos estão te levando. Se eles estavam correndo atrás dos seus próprios interesses, mas a vida daqueles homens em relação a Deus estava vazia. Era uma vida sem satisfação. Agora veja bem, muitos estão assim, afastados de Deus. E muitos nunca tiveram aí esse contato com Deus, nunca entregaram a sua vida a Ele. E a palavra de Deus não muda. Lá em Êxodo do Senhor dizendo, eu sou Deus e não mudo. A palavra é a mesma. Aonde esses caminhos estão te levando? Aonde estão te levando esses caminhos? E olha que Deus aqui, se você olhar respeitar a exegese bíblica, a hermenêutica bíblica aqui nesta passagem, Deus não está fazendo um julgamento severo, não. Deus está trazendo um diagnóstico espiritual. Deus estava aqui despertando aquele povo do comodismo. Deus estava despertando com essa pergunta o povo da inércia, da vida fria, da vida sem Deus. Sabe aquele negócio de você vai dormir, não lembra de Deus, vai comer, não lembra de Deus, amanhece o dia, não lembra de Deus, passa o dia todo, não lembra de Deus, passa a semana toda, não lembra de Deus, passa o mês todo, Deus não está nem aí, não estou nem aí com Deus, passa o ano todo, aleluia, passa um dia sem ler um versículo, uma semana sem ler um versículo, um mês sem pegar na Bíblia, um ano às vezes, sem ler um livro, sem pegar na Bíblia, e aí está vivendo, está aí, está empurrando com a barriga. Então Deus queria chamar o povo aqui. Que caminho? Esse caminho está te levando para onde, rapaz? Você já parou para pensar? E essa insatisfação aqui? Você já pensou? Você trabalha e você não vê resultado? Era o que estavam vivendo aqui os contemporâneos de Ageu. Trabalhava arduamente. E olha, diga-se de passagem, não era só trabalhar pesado. Pegando no pesado. E é que eu não estou falando sobre inflações. A gente sabe que o salário não comporta mais o dia a dia, o mês não cobre mais as nossas carências básicas, que é feijão, arroz, carne, nutrientes básicos. O salário não combina mais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de desobediência a Deus. Tem pessoas que são tementes a Deus, que vivem menos que um salário, e eles vivem, aleluia, na satisfação de Deus, porque sabem, aleluia, consagrar as suas coisas a Deus, porque sabem apresentar, dar prioridade a Deus, sabem, aleluia, reconhecer Deus até nos R$600, reconhece Deus em tudo, aleluia, e assim eles fazem, e assim Deus é recíproco. Eu vou diminuir esta palavra para você entender, porque eu falo a pessoas também simples. Reciprocidade quer dizer, aleluia, tratar da mesma forma ou bem melhor.
E Deus é assim, quando você trata Deus de uma forma, Ele geralmente lhe trata melhor. Se você ama Ele, Ele ama muito mais. Antes de você, Deus amou o mundo de uma tal maneira, pastor Marcos Barbosa, Deus amou o mundo de uma tal maneira, uma resposta rápida para a condenação do homem foi a salvação através de Jesus. Então, se você usa de bondade para com Deus, Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Deus vai chegar aí, rapaz. Se você chegar em Deus, pode acreditar que Deus vai chegar também na tua casa, e vai chegar chegando, sabe? Vai chegar chegando, porque Deus não despreza aqueles que o buscam. Se você ler a palavra do Senhor e ver, aleluia, o tempo que a arca ficou, a arca da aliança na casa de Abinadab, mais de 20 anos, não aconteceu nada, por causa do desprezo daquele homem, dos seus filhos, pela presença. 20 anos era como se nada, ali passava a arca acolá, porque nós sabemos que, não estou falando de simbolismo, eu estou falando de representatividade. A arca representava a presença de Deus. E eles negligenciaram isso, eles não estavam nem lá com a presença de Deus. Então quando a pessoa não está nem lá com a presença de Deus, vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e vai viver a mesma coisa. É como se andasse no deserto. Eu nunca andei literalmente no deserto, mas quem já andou sabe que no deserto, quando você anda, não acontece nada, é a mesma coisa. Se você andar 1 quilômetro, você só vê areia. Se você andar 2 quilômetros, é a mesma visão, só areia. Se você andar 30, 50 quilômetros no deserto, você só vai ver areia e vento, é a mesma coisa, não muda. E assim mesmo estava esse povo no dia de Ageu. Trabalhavam e nada mudava. E aí vinha a insatisfação. Aí abre a boca contra Deus. Aí diz que Deus é o culpado. Aí diz que Deus é isso, Deus é aquilo. E Deus disse, de que se queixa o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios erros. Queixe-se das suas próprias escolhas. Queixe-se dos seus próprios caminhos. Eu te chamei para você, aleluia, eu te chamei para você fazer uma análise para onde este caminho estava te levando, mas você não me deu ouvido. Eu estava te chamando, eu estava te convidando para você, aleluia, analisar, você fazer, aleluia, uma análise, você fazer um levantamento desse seu comportamento para comigo, mas você não atentou para isso. Agora receba. Veja aí, irmão. E volta a dizer, Deus não está fazendo aqui um julgamento severo. Deus está chamando o homem a um diagnóstico. Deus está dizendo, presta atenção. Presta atenção. E a insatisfação do saco furado, que as pessoas tinham buscado conquista, os prazeres momentâneos, no sucesso profissional, nos relacionamentos humanos, mas tudo isso, sabe, em busca de um diploma, não há nada errado disso. Só que, porém, além dessa busca desenfreada, maluca, essa corrida maluca pelas coisas materiais, quando ao dormir o homem tinha um buraco, um vazio dentro dele. Um vazio que nada preenche. Você pode ter aí do outro lado, você pode ter até 1 milhão na conta. Mas se você não tiver 1 centímetro, 1 milímetro de Deus no teu coração, você tem noites vazias. Você tem noites frias, gélidas. Você tem noites desesperançosas. Ainda com 1 milhão na conta, se você não tiver Deus em nenhum centímetro do seu coração, a sua noite é fria. A sua noite é vazia. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. É como tem um hino aí de Oséias, de Paulo, salvo engano. O homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Então,
Veja que nada preenchia nos dias de Ageu o coração, que nada preenchia. Eles comiam bem, se fartavam, bebiam bem, mas nada disso aqui saciava a fome e a sede. Por isso que o profeta, aleluia, Amós, profetizou que haverá um tempo em que os homens, escuta só, abre teu ouvido, aumenta o volume do rádio. Escuta só o que é isso aqui. Amós, o profeta, o boiadeiro, o vaqueiro, o homem do campo que Deus levantou para profetizar, ele disse, haverá um tempo, haverá futuro, em que os homens sentirão fome, mas não de pão, sede e não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, assim como o povo de Ageu, você pode estar colocando todos os seus esforços aí, sabe? Toda essa corrida maluca, tudo isso, essa busca desenfreada pelos bens materiais, pela busca, pela conquista, pelos sonhos, que eu volto a dizer, não há nada errado nisso. O que está errado é não priorizar Deus em tudo isso. O errado tá, meu irmão, é que você vai em busca do seu trabalho, do seu pão de cada dia, mas você não vai primeiro em busca de Deus no seu dia. Errado tá em não apresentar-se a Deus nos primeiros dias, nas primeiras horas da manhã. Errado tá em não abençoar o pão que está na tua mesa todos os dias. Errado tá em viajar e não dizer, se Deus quiser, eu farei isto ou farei aquilo. Tudo isso está errado. Então, todo esse esforço aqui, não, você pode dizer, mas não está acontecendo nada na minha vida. Eu trabalho, eu faço isso, eu tenho um sonho, eu sou esforçado, isso, mas não saio do nada. Você pode estar colocando seus esforços, sabe o que, irmão? Num saquetel furado. Você pode estar colocando tudo isso aí, todos esses bens que você adquire num saquetel furado, num saco furado. Está batendo em cima, está caindo embaixo. Uma vida sem Deus, as bênçãos escorregam pelos dedos, meu irmão. Então a verdadeira satisfação, Ageu estava querendo que eles pensassem. A verdadeira satisfação só é encontrada quando colocamos Deus em primeiro lugar. Porque se não colocar, o que vem é a colheita escassa. Deus vê a negligência espiritual de cada um. Seus caminhos de pecado, o afastamento pode estar levando a uma colheita escassa. Em caminhos de pecado, isso acontece. Em sua vida, sabe o que acontece? Ansiedade, medo, relacionamentos desfeitos, casamentos destruídos, vícios, falta de propósito e o mais grave, a eterna separação de Deus. Porque o grave aqui não é só isso, não é só perder, não é só o cônjuge se separar, não é só isso, não. Não é só viver ansiedade e medo. Tem pessoas vivendo trancafiadas num quarto com medo, não saem. Viver uma ansiedade precisa de nossas orações, da nossa ajuda. E a palavra de Deus aqui é clara, irmão, é clara. O salário do pecado é o quê? Qual é o salário do pecado? Qual é o seu salário quando você trabalha? É 1.000 e pouco? 1.400, sei lá, 1.600? Qual é o seu salário? Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a minha vida e a tua vida é o resultado dos caminhos que nós trilhamos. Nós somos resultado do caminho que nós resolvemos caminhar. Nós somos resultados dos objetivos que colocamos em nossos corações. Nós somos resultados das nossas escolhas. Então Deus estava falando para Ageu, eu quero uma mudança urgente, Ageu. Deus usa a palavra agora, é nesse momento. Ageu, agora, eu quero agora, nesse momento. Aleluia, louvado seja Deus. Aplique o vosso coração aos vossos caminhos. Agora, não é amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem, não é o ano que vem. Veja onde os teus caminhos estão te levando.
E você vê aqui que há uma urgência na voz de Deus. Há uma urgência na voz de Deus. Quando Jesus encontrou-se com Zaqueu no capítulo 19 de Lucas, que ele estava lá na figueira brava lá em cima, você conhece a história? O que Jesus disse para Zaqueu? Aquele homem pecador que necessitava de Jesus, o Salvador. Aquele homem que precisava sair daquela vida de roubalheira. Aquele homem que precisava ter o seu nome escrito no livro da vida. Aquele homem que precisava se converter. Aquele homem que precisava se arrepender dos seus pecados. O que é que Jesus disse para aquele homem? Desce depressa, Zaqueu. Zaqueu, desce depressa. Sabe por que depressa? Porque a vida é um sopro. A vida é um sopro e o amanhã não nos pertence. Deus está aqui te chamando a reconsiderar o seu modo de vida. Deus está te chamando aqui a se responsabilizar por sua condição espiritual hoje. Aleluia. Então a mensagem de Ageu para o meu coração e para o teu coração nesta manhã levou o povo a um temor, a obediência, e eles começaram a reconstruir o templo. Bateu um temor quando a palavra chegou. Hoje o templo que Deus quer que você edifique é a sua própria vida. O templo que Deus quer que a gente construa aqui, esse tabernáculo, é a nossa própria vida. E Deus quer ser o centro desse tabernáculo, dessa casa terrestre, que é o nosso corpo, que é a nossa vida. E a boa notícia é que não importa onde seus caminhos o levaram até agora. Não importa. Se você trilhou caminhos errados até agora, até agora, 7 horas e 52 minutos. Não importa disso. Deus oferece uma saída nesta manhã. Ele te convida a um caminho de conversão, onde você pode endireitar suas veredas e conformar sua vida à vontade dele. Aleluia. Reconheça agora o seu estado. Quando Adão e Eva pecaram, entraram foi dentro do mato. O caminho que eles tomaram foi esse: entrar dentro do mato e se esconder. Pecou, se escondeu. Pecou, ocultou. Pecou, joga debaixo do tapete. E não tem segredo de estado para Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Está em todo lugar ao mesmo tempo, sabe de todas as coisas, vê tudo. E tem todo o poder. Então reconheça o seu estado. Veja onde esses caminhos estão te levando. Arrependa-se, mude de direção. Pare de correr atrás do vento e de priorizar o que não te satisfaz. Pessoas estão priorizando o que não satisfaz. Vê aquela parábola do rico insensato? Ele disse que ia derrubar os seus celeiros menores, ia fazer outros maiores. É algo errado nisso? Não. Ele ia colocar outros armazéns maiores porque a fartura estava grande. Amém. Glória a Deus e aleluia. Agora o erro dele foi dizer para a alma dele comer feijão. Come aí, alma, e bebe e descansa por muito tempo. Aonde é que a alma come feijão, que espírito come feijão? Não. Isso aí é coisa do corpo, é matéria para matéria. Agora dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aleluia. Agora você só dá a César o que é de César. Esquece que Deus precisa também receber de você. Então Deus garante sua presença àqueles que respondem com obediência. Eu volto a dizer, na casa de Abinadab, 20 anos na presença, nada aconteceu. 3 meses na casa de Obededom, escravo edomita, 3 vezes mudou tudo na vida daquele homem. Em 3 meses, o que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, aconteceu em 3 meses na casa de um escravo. Porque priorizou a presença. Por quê, Becamanas? Porque priorizou Deus na sua vida, nos seus negócios, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus propósitos, no tempo, sabe, na dedicação. Tudo isso, Obed-Edom dedicou-se em 3 meses mais abençoados do que 20 anos em outro lugar. Por isso que o salmista diz assim: melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, meu amado, há caminhos que são bons e os resultados são bons. Mas os caminhos maus, os resultados são maus. E não se engane, né? Não se engane. Há caminhos que para o homem parece perfeito. Parece, né? Parece. Mas o seu fim é morte. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém
venha ao Pai se não for por mim. Horas e 58 minutos aqui em Jaicós. Aí você em qualquer lugar, sinta-se bem ouvir a palavra de Deus. Um bom dia na paz do Senhor, meu amigo, amado irmão, pastor Marcos Barbosa, né, pastor presidente da IARC Remanescentes, ali em Santo Amaro, a sede da IARC Remanescentes Santo Amaro, e tem a sua filial aqui na Aristides Mendes, né, aqui onde tem o presbítero Garcias, a missionária Francinete estão aí à frente do trabalho. Todos os amigos e irmãos aí da IARC Remanescente, na pessoa do pastor Marcos Barbosa, ali em São Paulo. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. A irmã Nerilda Feitosa, né, que está ouvindo o programa aqui através das redes sociais. Nosso muito obrigado pelos facebookianos, né, pelos aí do TikTok, você aí do Quai, você de qualquer rede aí, ali que está nos acompanhando. Compartilhe aí os nossos vídeos, né? Os vídeos da palavra, para que outras pessoas também ouçam essa palavra gloriosa. Amém? Deus em Cristo os abençoe. E não esqueça também, segunda-feira, nós estamos com culto de programação evangelística ali no centro da cidade, lá na praça, né? Nós estamos ali pregando pela manhã a palavra de Deus. Encoste lá, faça uma oração, interceda por nós enquanto estiver pregando ali. Isso é muito importante. Segunda-feira tinha uns irmãos ali, ainda que de longe, mas eu vi que eles estavam ali orando por minha vida, né? E aleluia, é isso que a gente quer, né? É que os irmãos nos cubram com orações,
em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Você ainda que não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, presta atenção no caminho que você está trilhando. Jesus é o único caminho, né? E a chegar ao céu só por este caminho, né? Se você está trilhando outro caminho aí, que não é o de Jesus, tome cuidado, né? Com os resultados, né? Porque os resultados vêm, né? Tudo que o homem semear, ele colhe, né? A paz do Senhor a todos. Até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.